Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Aqui nós estamos em mais uma edição do nosso Café. Café com Justiça e sem delongas, hoje Gênesis 29, leitura e reflexão. Então acompanhe comigo a leitura, vamos lá. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água para as ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles, e ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. O casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando esse lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá e então parou de ter filhos. Senhor, muito obrigado pela leitura, Deus, de Gênesis 29. Agora nos abençoa no tempo de reflexão. Que teu Espírito Santo nos conduza, Pai, nesse momento tão especial. Oramos em nome de Jesus, amém. Gente, Gênesis 29, um capítulo de virada, ponto de virada na história da redenção, marcado pela disciplina de Jacó, por uma disfunção familiar e pela soberania de Deus na formação das tribos de Israel. Primeiro ali, o primeiro grupo de versículos que nós vamos falar é sobre a questão da providência do poço. Após ali sua fuga e o encontro marcante com Deus em Betel, Jacó então chega à terra dos seus parentes
Padã Arã. Jacó encontra pastores, né, junto a um poço coberto por uma grande pedra, e enquanto se informa sobre Labão, Raquel chega providencialmente com as ovelhas de seu pai, né? As ovelhas deitadas ali sinalizam um momento ali de impasse, espera, isso porque a pedra sobre o poço era grande demais para ser movida por um ou dois pastores, então precisavam esperar que todos os rebanhos se unissem para que os pastores ali juntos então, né, com força, rolassem a pedra. A cena prepara então o palco para destacar a força física e a determinação de Jacó, que ao ver Raquel move a pedra sozinho, né? Então esse vislumbre ali de Raquel, né, que era bonita e atraente, a paixão à primeira vista, né? E aí mais o plano de Deus sendo concretizado fez com que Jacó se tornasse ali um super-homem. Na verdade, esse detalhe físico mostra a mudança de postura de Jacó, de um homem que vivia nas tendas, né, e cozinhava, em contraste ali com o seu irmão Esaú, que era caçador. Agora ele é um homem disposto a assumir o trabalho pesado, não é? Que interessante, né? E depois a gente vai ver que Jacó remove a pesada pedra do poço e dá de beber ao rebanho, demonstrando disposição e força. Aí ele se emociona, beija Raquel, chora e se apresenta. E a notícia ali trazida chega até Labão, seu tio, corre para recebê-lo, né, abraçá-lo e hospedá-lo, declarando: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Continuando, Labão foi ali, digamos assim, né, essa questão de, na continuidade, Jacó, o enganador, agora torna-se o Jacó enganado, nesse segundo grupo de versículos que nós estamos estudando, do 15 até o 30, lidando então com um sogro, um tio sogro, mais astuto que ele. Se Jacó era enganador de montão, seu tio e sogro Labão então fez pós-graduação, a grande frase que o pastor Saião muitas vezes fala em relação a essa questão do seu tio, né, de Jacó, Labão. Após um mês de trabalho, Labão propõe um salário. Jacó, que está profundamente apaixonado, oferece-se para trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel. O texto então registra poeticamente que esses anos pareceram poucos dias por causa do grande amor que ele tinha por ele. Agora, por ela, o que acontece é que há uma grande decepção. Por quê? Porque na noite de núpcias, aproveitando-se ali da escuridão, dos costumes, provavelmente até com o uso ali de véus, Labão entrega Lia, a filha mais velha, para Jacó. E aí o que acontece? Pela manhã, Jacó confronta Labão e o sogro alega que o costume local ali proíbe casar a mais nova antes da primogênita. Ele propõe então que Jacó termine a semana de núpcias com Lia e em seguida receba Raquel, mediante o compromisso de trabalhar mais 7 anos. E Jacó aceita, trabalhando um total de 14 anos pelas duas irmãs, né? Aí de Lia e Raquel. E depois, os 7 anos de promessa, né, na cultura da época, vamos entender o seguinte, que era exigido um pagamento da noiva. Só que é o seguinte, como Jacó tinha fugido sem nada, o que tem? A única coisa para ele oferecer é o trabalho em troca. E por que 7 anos? Bem, você sabe que o número 7 na Bíblia é um número de totalidade, perfeição, completude. E aí, nesse caso, ao oferecer 7 anos do seu trabalho, que era um preço altíssimo, diga-se de passagem, Jacó demonstra então a totalidade da sua entrega, do seu amor por Raquel. Do ponto de vista divino, esses 7, que na verdade viraram 14, representam um ciclo completo da disciplina de Deus sobre a vida de Jacó. Ele precisava ser quebrado e refeito antes de voltar à terra prometida. Há também aí uma profunda ironia divina, se você percebeu, operando aí nos bastidores jurídicos e familiares desse capítulo. Então trata-se do quê? Da lei da colheita. Por quê? Pense nisso, olha só. Jacó, que era o irmão mais novo de Esaú, enganou quem? Enganou seu pai cego, lá Isaac, no escuro, para roubar o lugar do irmão mais velho. Agora, Labão engana Jacó no escuro da tenda nupcial, colocando a irmã mais velha, a Lia, no lugar da mais nova, Raquel. E quando Jacó questiona o engano, Labão responde com um golpe certeiro no estômago dele. Não é nosso costume entregar a mais nova antes da mais velha. Então, o engano foi duradouro naqueles 7 anos que ele passou sem saber desse costume, digamos assim. Bom, outra menção necessária é de que, embora esse costume de casar a filha mais velha fosse uma prática cultural ali no antigo Oriente Próximo, uma prática cultural real, digamos assim, a atitude de Labão foi um caso clássico de má fé contratual, de engano também.
Porque se essa tradição fosse um impedimento genuíno para isso, Labão tinha obrigação de ter informado Jacó no exato momento em que eles tinham selado o acordo, 7 anos antes. Em vez disso, o que aconteceu? Ele omitiu essa regra deliberadamente, usando então a tradição local apenas como uma brecha para poder ali justificar o seu engano na manhã seguinte. E aí, é claro que isso estava muito bom para Labão, você não acha? Você não vai perceber isso por quê? Porque Jacó havia se revelado um administrador excepcional de rebanhos e a fazenda de Labão prosperou absurdamente sob os cuidados do genro. Algo que o próprio Labão já admite, e isso lá em Gênesis 30 nós vamos ver adiante. Então entregar Raquel assim para ele já de mão beijada, ao final dos 7 anos, significava o quê? Fim do contrato, o risco de perder sua força de trabalho mais lucrativa, e assim Labão arquitetou o golpe no escuro para extorquir mais 7 anos de trabalho de graça, provando então que o enganador Jacó havia finalmente encontrado o verdadeiro mestre na arte da trapaça, se não a sua altura, acima dela. E aí continuamos, né? Depois nos versículos 31 a 35, finalmente a graça de Deus sobre a desprezada, sobre Lia. O foco do texto muda aqui do romance, do engano, para o sofrimento e para a intervenção divina. Deus atua diretamente onde há dor e rejeição. Então, a narrativa vai dizer para a gente, né, que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. E aí nós começamos com essa questão do nascimento dos patriarcas, em que Lia dá à luz 4 filhos, e os nomes que ela escolhe refletem sua jornada emocional e espiritual também, passando da busca de aprovação do marido para a adoração exclusiva para Deus. Vamos então aqui, Rúben, o Senhor viu a minha infelicidade, e esperando que o marido a amasse, né? Simeão, o Senhor ouviu que sou desprezada, também desejando ali ser amada por Jacó. Depois nós vemos aqui Levi, agora por fim meu marido se apegará a mim. E só com Judá que ela vai dizer, desta vez louvarei o Senhor, é o significado de Judá. E aí nós temos as informações para a gente conversar. Por exemplo, Rúben, a gente vai ver Rúben, que está mencionado aqui no versículo 32, o Senhor viu a minha infelicidade. A memória vai dizer o seguinte, que lá na frente, Rúben, a gente vai ver lá em Gênesis 37, que quando os irmãos conspiraram ali para matar o jovem José, a gente vai perceber isso no futuro, é Rúben quem intercede e que tenta convencê-los a não derramar sangue e sugere colocar José no poço na intenção secreta de voltar mais tarde para resgatá-lo e para devolver o pai. Uma tentativa clara de quem ali, querendo ganhar a aprovação de Jacó, tenta fazer isso. Infelizmente, né, a fraqueza moral de Rúben, ela vai também ter outros episódios, como por exemplo, se deitar ali com a concubina do pai, Bila ali, como a gente vai ver em Gênesis 35, e o que faz com que ele perca então o seu direito de primogenitura. Então, nesse sentido, existe essa dificuldade em relação a Rúben. Já com relação a Simeão, Levi e o destaque de Judá, a gente vai falar o seguinte: os filhos de Lia, eles moldam a espinha dorsal de Israel, mas com trajetos bem distintos. Então, Simeão e Levi, o que acontece? Eles são marcados ali pela violência extrema. São eles ali que massacram a cidade de Siquém, Gênesis 34, vamos ver ainda, para vingar então a desonra da irmã Diná. No leito de morte, Jacó inclusive amaldiçoa eles por sua fúria, lá em Gênesis 49. Curiosamente, a tribo de Levi depois é redimida por seu zelo a Deus e se torna a tribo sacerdotal. Bom, depois nós vemos, depois de passar por Simeão, Levi e Rúben, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver a supremacia de Judá. Judá é o grande divisor de águas. Note a mudança na vida de oração e de adoração de Lia. Dos primeiros filhos, ela nomeia os meninos ali focada na dor, na esperança que o marido a ame, né? Ao nascer Judá, que significa aqui então louvor, né? Ela simplesmente diz, desta vez louvarei o Senhor. Ela tira os olhos da sua rejeição conjugal e foca na soberania de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso também nessa menção especial, que é de Judá que virá a linhagem real de Israel. O rei Davi é da tribo de Judá e soberanamente é da linha desse 4º filho, nascido de uma mulher não amada e fruto de um casamento que foi arranjado por engano, com base no engano, é que nasce Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Agora, uma importante observação sobre Lia, para que a gente possibilite compreender essa questão de evolução espiritual.
é um dos testemunhos mais profundos de cura emocional na narrativa do Gênesis. Por quê? Porque inicialmente a relação de Lia com Deus era uma relação utilitária. Ela via as bênçãos divinas, os filhos, apenas como ferramenta para conquistar o quê? O afeto de Jacó. Ao nomear Rubens, Simão e Levi, as declarações dela, o Senhor viu a minha infelicidade, meu marido se apegará a mim, etc., revelam o quê? Uma mulher que está presa na dor da rejeição humana, tentando usar então a intervenção divina para preencher o vazio deixado pelo esposo, tentando ali, né, fazer com que as coisas aconteçam, mas só na sua força. A virada de chave, o que acontece? No nascimento do quarto filho, Judá, quando ela diz assim, desta vez louvarei o Senhor, no versículo 35, Lia está demonstrando aqui exatamente um amadurecimento espiritual profundo. Ela tira os olhos, então, da sua circunstância terrena, do seu casamento, que é disfuncional, para focar o quê? Na suficiência de Deus. O nome Judá, ele significa louvor, marcando então um momento em que a adoração de Lia deixa de ser condicional quanto ao comportamento do marido, Jacó, e passa a ser uma resposta autêntica ao caráter de Deus. Ela encontra então seu valor na graça divina e não na aprovação desejada, almejada do marido. Esse movimento teológico, gente, ele é central para a história da redenção. Deus honra a fé amadurecida dessa mulher desprezada ao escolhê-la e não a amada Raquel para ser a matriarca da linhagem real e sacerdotal de Israel. É dos filhos de Lia, como nós já vimos aqui, né, especificamente ali de Levi, o sacerdócio, e Judá, a questão da realeza, que a estrutura espiritual e política da nação seria formada, culminando no nosso nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Lia nos mostra que o verdadeiro consolo não vem da resolução das nossas dores terrenas, mas do encontro de um propósito maior no Senhor. E aí a nossa perspectiva, né, finalizando aqui o capítulo, é um retrato digamos, fiel e, digamos assim, fascinante da graça trabalhando na fragilidade humana. Por quê? Porque Deus usa Labão para disciplinar e quebrar o orgulho de Jacó, mas ao mesmo tempo demonstra uma profunda misericórdia por Lia. É através do último filho mencionado nesse capítulo, Judá, que foi nascido ali de mulher que se sentia rejeitada, que a linhagem do rei Davi, posteriormente, de Jesus Cristo, seria estabelecida. Então, qual que é o grande desafio pessoal de Gênesis para nós? Examinarmos a verdadeira motivação das nossas orações, espelhando-nos na Lia. Muitas vezes a gente tem o quê? As nossas intercessões, elas são focadas quase que exclusivamente em resolver carências terrenas, dores relacionais. Ali a gente ora intensamente para que Deus mude o comportamento do outro, não o meu comportamento, né? Que Ele altere o nosso cenário, Ele nos conceda a aprovação que a gente tanto busca, exatamente como Lia fez ao nomear seus primeiros 3 filhos. O desafio então qual é? Que a gente consiga adorar e descansar na suficiência de Deus quando a nossa realidade familiar ou pessoal, quando ela não muda. A gente consegue chegar ao momento Judá das nossas vidas se nós tivermos perseverança, onde a gente pode declarar que dessa vez louvaremos o Senhor, independente da forma como a vida tem nos tratado. Como motivo de oração, então, podemos pedir que o Espírito Santo purifique as nossas intenções do coração e nos conduza a um nível mais elevado de teologia prática. Então, que nós possamos pedir a Deus não apenas para remover as pedras do poço das nossas dificuldades, mas também que nos dê maturidade para aceitar que Ele usa os desertos e até os labões da nossa caminhada para moldar o nosso caráter, não é mesmo? É uma excelente reflexão para nos guiar ao longo dessa jornada. Que nosso louvor e a nossa intercessão deixem de ser condicionados àquilo que Deus conserta para se fundamentarem exclusivamente em quem esse Deus maravilhoso e eterno é. Espero que você tenha gostado do nosso café, desse momento Café com Jesus, daqui desse dia, e que você possa refletir sobre ele e que Deus te abençoe. Um abraço, a graça e a paz. Valeu!